Pessoal, vamos dar início então à nossa aula de hoje. Ó, seguinte, esse capítulo 9, eu tinha programado 3 aulas, certo? Então foi Cuba, depois Paraguai e Uruguai, né? E hoje seria Colômbia e América Central. Porém, eu tava vendo aqui, né, preparando a live de hoje para vocês, e eu cheguei à conclusão que a Colômbia tem muita informação. Então, a gente vai fazer a Colômbia hoje. Se der para a gente entrar um pouquinho na América Central, a gente entra. Senão a gente deixa para a próxima aula, tá? Porque senão vai ficar uma coisa muito resumida e não é legal. Vamos fazer com calma, que aí você entra as informações melhor para vocês. Eu cheguei a essa conclusão hoje. Então, vamos fazer a Colômbia. Se der tempo, a gente começa a fazer a América Central, tá? Então, pessoal, vamos lá então começar com a Colômbia, tá? O que vocês sabem sobre a Colômbia? Assim, que quando se fala em Colômbia, o que vem na cabeça de vocês? Remete ao que esse país aqui da América do Sul, nosso vizinho, né? Alguém pode me falar alguma coisa? Hã? Vamos aí, se anime, pessoal. Vamos trabalhar. Um país histórico? Maiara deu País ar. não. Tudo bem, Maiara? Ó, sim, podemos dizer que sim, né? Podemos dizer que sim. Em se tratando, de colonização espanhola, a gente pode colocar ali com algumas influências, né? Que esse lado aqui da América do Sul levou, né, para a Europa, por exemplo, hábitos alimentares, né? Mais recentemente, assim, quando se fala em Colômbia, o que remete para vocês? Ao tráfico? Ao tráfico. Olha, então, aí a gente. Isso daí é uma coisa muito importante. Eu penso em futebol. Pensa em futebol? Também. Quem falou? Futebol. Quem falou? Fui eu, Victor. O Victor. Também, Victor, também. Mas o futebol da Colômbia chama a sua atenção? O que tem? É o futebol da Colômbia. É por causa dos jogadores da Colômbia. Os jogadores da Colômbia que são, assim, que jogam em outros times importantes, da Europa principalmente, né? James. Certo, é verdade. Então, mas ó, vamos lá. Quem foi que falou do tráfico de drogas? Foi a Ana, né? Uhum. Foi, né, Ana? Então, infelizmente, Ana, quando a gente fala de Colômbia, já vem logo associado, né, ao tráfico de drogas, mais especificamente à cocaína, né? E a gente vai ver ao longo do assunto Colômbia que isso daí tá meio que enraizado ali, quando se fala de Colômbia, o tráfico de drogas, né? E a gente vai perceber também que isso daí tem a ver com a colonização, por incrível que pareça, com a forma de colonização, com o uso da terra. Quando eu falo de uso da terra, a divisão, né, historicamente da terra, né, onde pequenas ou poucas pessoas tinham uma quantidade muito grande de terras, né, para cuidar, e uma grande maioria, me dizia assim, com pouca coisa, né? E isso daí influenciou ao plantio, né, da cocaína nesses pequenos produtores, né? Porque eles não tinham como competir com, por exemplo, com quem plantava café. E café, para vocês terem uma ideia, é um dos produtos, né, mais importantes da Colômbia. O café colombiano, ele é muito conhecido mundialmente, né, um café de muita qualidade, né? Então, mas as terras, né, estavam em grande número na mão de poucas pessoas, né? E esses produtores de café tinham essa grande quantidade de terra, faziam com que ficava meio que desigual, né, com os pequenos proprietários de terra,
a economia, né? A economia agrícola, tá? E então, o que acontece? O que os pequenos produtores eles foram incentivados a fazer? Plantar cocaína. E isso daí gerou muito dinheiro, né? Organizou, né? Ou teve organizações, né? Criminosas, como os cartéis, né? De Cali e de Medellín, que ficaram famosos, né? Principalmente nas décadas, né? De 80, mas que já lá atrás, nos 70, no final da década de 60, 70, começaram esse processo aí da produção da cocaína, tá? Mas vamos começar então falando, dando algumas informações aqui sobre a Colômbia. Depois a gente chega nessa parte do narcotráfico aí, que é uma parte importante. Ó, a Colômbia, pessoal, regionalmente, a regionalização, né, da América do Sul, quando se fala de Colômbia, ela está ali na América Andina, tá? Quando se fala em América Andina, sempre associa com a Cordilheira dos Andes, tá? Então a Colômbia ela está nessa região, né, da Cordilheira dos Andes. Ela é um dos países mais populosos aqui da América do Sul, o segundo maior, tá? Em população, tem 49 milhões de habitantes. As cidades mais importantes, né? Bogotá, que é a capital, né? Tem 7,6 milhões de habitantes. Cali, 2,7 milhões de habitantes. Medellín, 2,4 milhões de habitantes. A composição da sua população, 58% é formada de ameríndios, ou seja, euro-ameríndios, tá? Aquela mistura de europeus com as populações indígenas que habitavam aqui, né? Aquelas populações chamadas de pré-colombianas, né? Descendentes de espanhóis, 20%, euro-africanos, 14%, mistura de os europeus, né? E os africanos, né? Lembrando que nessa parte da América do Sul, a Colômbia, teve aquelas plantations, né? Então foi necessário a vinda de negros, né? De escravos para trabalhar nesses grandes latifúndios, nessas plantations, tá? Plantavam cana-de-açúcar, que nem aqui no Brasil. Então, tem também uma parte de descendentes de africanos, 14%, tá? E ameríndios, tá? Que são os nativos da terra mesmo, 1%. Outras etnias, 3%. Então, esse é o espaço, a composição, né, da população da Colômbia. O espaço econômico, principais produtos. Economia agroindustrial, produtos de exportação. Então, lá na Colômbia, a gente tem exploração de petróleo e carvão, tá? A agricultura tropical em grandes latifúndios, aquilo que eu estava falando para vocês, né? Grandes latifúndios na mão de poucas pessoas. E essa agricultura tropical abrange 50% do PIB, tá? Café é um grande produto, a gente vai ver daqui a pouco. Dentre os produtos, ó, cacau, né? Cacau, lembra lá, quando a gente fala de grandes latifúndios, produtos de exportação, tá? Agroindustrial. Então, cacau, né? E são produtos tropicais, né? Que o clima favorece, tá? O clima é parecido com o Brasil, né? Lembrando que a Colômbia ela faz fronteira com o Brasil e em determinada parte, né, da Colômbia o clima é tropical. O café, cana-de-açúcar, tá? Que foram os espanhóis que trouxeram, né? A banana, algodão, milho, que já é era né, um produto culturalmente daqui já, né? Os povos pré-colombianos, né, os maias, né, eles já produziam milho, tinham, né, o milho como produto, e produção voltada para o mercado consumo interno, ou seja, para abastecer, né, a Colômbia ali, né? Mas tem alguns produtos que eles exportam, como o cacau e o café, tá? Por exemplo.
mas que a grande maioria, né, desses produtos são para o consumo interno, tá? Atividade industrial. A atividade industrial na Colômbia é baixa, tá, pessoal? Haja visto que quando a gente falou, né, da Argentina, do Brasil e do México na América Latina, esses são os países de maior nível de industrialização na América Latina toda, tá? Os outros têm algum nível de industrialização e a Colômbia a gente pode colocar também nesse quesito aí, que é pouco industrializada, tá? Baixo crescimento industrial, apresenta algum desenvolvimento no ramo do petróleo, carboquímico, tá? De alimentos e beneficiamentos de minerais. O espaço natural, o seu espaço, né, esse espaço natural, banhado pelo Oceano Pacífico e Mar do Caribe, marcado em seus ambientes naturais pela Cordilheira dos Andes. Então, naquela parte da Colômbia que tem, né, a Cordilheira dos Andes, o clima é frio, tá? Por exemplo. E porque tem influência, né? Tem influência daquela parte mais alta do clima de montanha, tá bom, pessoal? Mas é uma pequena parte do território colombiano. O relevo. O relevo a gente pode falar, tem alguns, quem tiver com o livro aí em mãos, tá? Aqui, ó, na página, começa aqui na página 322, tá? As principais regiões, e aí a gente coloca La Costa, a região andina e o Ilhamos, tá? Vamos falar um pouquinho de cada um. La Costa, La Costas caribenhas, tá? Constituídas por largas planícies onde o clima tropical é subúmido. Essa região é uma das mais populosas do país, apresenta algumas cidades turísticas mais importantes em virtude das belas praias e do seu patrimônio histórico colonial. Então, pessoal, essa Mostra aqui página, por favor. Desculpa, página 322. Obrigada. Então, pessoal, La Costa é a parte de planície, tá? É onde está localizada as praias, tá? A costa colombiana, onde está concentrado, né? Um grande contingente populacional e também essa parte, a gente pode falar, né? Pode colocar como economicamente falando o turismo, tá? Porque existem praias muito bonitas, né? Ao longo desse litoral, dessa costa colombiana, onde está localizada La Costa, né? O próprio nome já fala, que é utilizada como economicamente como turismo, tá? E a região andina, né? Onde ficam as cordilheiras dos Andes, né? A parte da Colômbia onde tem um certo ponto onde está localizada a Cordilheira dos Andes, Cordilheira Ocidental, localizada nas proximidades do Oceano Pacífico e com altitudes que superam 3.000 metros, tá? Então é clima de montanha aí, né, pessoal? Cordilheira Central, localizada entre os vales dos rios Cauca e Madalena, principais rios do país. Apresentam um clima frio. Algumas das principais cidades do país, como Medellín, Manazillas, Pereira e Armênia, tá? Essa região, ela não é tão habitável, né? Existem algumas cidades, tá? Mas como o relevo é montanhoso, então esse lado da Colômbia não é tão habitável, embora algumas das principais cidades estão nas circunferências ali que circundam, né, a Cordilheira dos Andes, tá? E o Llanos, né? Llanos que é uma espécie de um bioma, né, importante, onde também não é uma região muito habitável da Colômbia. O Llanos, pessoal, a gente pode assim colocar como exemplo, tá?
um bioma parecido, o Cerrado brasileiro, ou então a África lá, esqueci o nome do bioma lá da África. Então, o Cerrado brasileiro, a gente pode colocar, lembra aquelas árvores espaçadas, né? Mas o ilhama, ele tem uma característica peculiar, que ele é úmido, né? Ele é um terreno umedecido, né? Ou alagado, tá? E também não é um local habitável, tá? Vocês podem ver aqui, tem uma foto na página 324, Llanos, ambiente úmido, formado principalmente pelos rios que descem da região oriental dos Andes. Os llanos constituem-se ambientalmente numa vasta planície localizada a leste da Cordilheira Oriental, se apresentam recobertos de savanas, né? Esse era o tipo de vegetação, né? O tipo de bioma que eu tinha esquecido. As savanas são na África, né? E é o mesmo bioma que existe aqui no Brasil, cerrado, tá? Que até eu expliquei para vocês o ano passado, nós estávamos no 7º ano, que o cerrado é uma floresta ao contrário, tá? As raízes longas e as árvores pequenas e espaçadas. Então, o Llanos, né, tem essa característica também, tá? Tem aqui uma parte aqui, ó, na página que eu separei também para falar para vocês, o espaço, a conquista do espaço, né, aqui na página 324. Após a chegada em terras colombianas, os conquistadores espanhóis tiveram que vencer a forte resistência dos índios caraíbas, verdadeiros donos das terras litorâneas, da terra litorânea, né? Dominados os nativos. Os espanhóis fundaram Cartagena, né, que é uma importante cidade, né, no litoral, e passaram a incursionar pelas regiões dos Andes, onde se depararam com os xibixas, habitantes nativos, que também opuseram uma ferrenha resistência. Com a força das armas, os espanhóis dominaram os nativos, fundaram a cidade de Santa Fé de Bogotá, atual capital do país. Ó, pessoal, lembra quando eu estava falando para vocês aqui no comecinho? Isso aqui é importante, tá? Que os ameríndios, né, hoje em dia, constituem 1% da população da Colômbia. Por conta disso, os espanhóis, eles praticamente dizimaram todos os nativos, né, que moravam que habitavam nessa região, tá? Porque os indígenas não queriam ser escravizados, principalmente, né, trabalhar como escravos, né? E então eles resistiram. E aí aconteceu o inevitável, foram praticamente dizimados, tá? Então, por isso que a população, né, de ameríndios, né, existentes na Colômbia e, de uma certa forma, na América do Sul, América Latina, é uma porcentagem muito pequena, tá? Por conta disso. Porque os espanhóis, eles chegaram para, assim, sem medidas, né? Para conseguir o que eles queriam, né? Que eram explorar, né? O que eles conseguissem aqui e não mediram esforços. E se precisassem dizimar, eles iam dizimar, né? E foi isso que aconteceu, tá, pessoal? E isso é uma parte muito triste, assim, quando a gente fala de colonização aqui da América Latina. A morte de milhares de populações nativas que viviam aqui, tá? Sempre isso pode colocar sempre, associar sempre com se trata, né, de colonização de Espanha e Portugal aqui, tá, pessoal? Ó, na página 325, espaço dividido. Acontece que o histórico de perdas territoriais colombianas não ocorreu apenas por interesses políticos internos e externos, que, como vimos, acarretaram a criação de outros países.
Internamente, narcotraficantes, guerrilheiros controlaram, desde a década de 1970, pelo menos 25% do território da Colômbia. E por meio da violência, de sequestros e do terror, impõem a sua lei e a sua ordem. A gente já está começando a tratar agora dessa parte do narcotráfico, tá? E foi muito importante isso daí na Colômbia, porque trouxe para a Colômbia, né? A Ana mesmo, quando eu perguntei de Colômbia, né? Ela falou, o tráfico de droga. Infelizmente, associou a imagem da Colômbia, né? Com o tráfico de entorpecentes, né? Mais precisamente, pessoal, a cocaína. Para vocês terem uma ideia. E também tinha nessa conexão aqui, né, na América do Sul, onde a Colômbia era o principal país, né, que produzia, enfim, que refinava, né, e exportava a cocaína para o resto do mundo. Nessa rota também estavam alguns países aqui importantes, como o Peru, como a Bolívia, e o Brasil fazia parte dessa rota também, tá? Dessa rota aí do tráfico de entorpecentes oriundo aqui da Colômbia. Aqui na página 326, a gente tem um tempinho ainda. O narcotráfico colombiano evoluiu como consequência do consumo de drogas no mundo a partir dos anos 50 do século XX. Olha, é importante agora, aquilo que eu estava falando para vocês. Utilizando pequenos agricultores insatisfeitos com os governos e as oligarquias, né? Algumas organizações ilegais passaram a estimular o plantio de um vegetal nativo da Colômbia e do Peru. Descoberto pelos incas e largamente consumido em virtude das suas características terapêuticas e nutritivas. A coca é uma planta arbustiva que era considerada sagrada pelos nativos dos Andes e tradicionalmente é mastigada ou consumida na forma de chá, tá? Contudo, a partir do século XVIII, quando foi desvendado o seu princípio ativo, criou-se a possibilidade de transformá-la em uma potente droga estimulante e o seu cultivo multiplicou-se, já que era um produto extremamente lucrativo. Então, a folha da coca, né, ela era utilizada, né, pelos nativos, né, pelas pessoas que nasciam lá, com forma medicinal, tá? Ou como chá. Como a gente toma o chá, sei lá, de erva cidreira, né? Mas acontece, pessoal, que eles foram descobrindo que com algumas misturas, né? E a folha da coca, ela podia se tornar alucinógena, né? E aí desenvolveram, né, a cocaína, tá? E começou como? Começou primeiro com aquela política, né, do país de má distribuição, né, de terras, né? Então fica difícil você competir, né, economicamente falando, né, na agricultura com os grandes proprietários, né, que tem mais dinheiro para investir. E aí só restou o quê para esses pequenos proprietários? A oferta dos contraventores, né, dos narcotraficantes, né, que estimulou, né, esses pequenos proprietários a plantar a cocaína, e isso daí se tornou um grande negócio, né? E infelizmente a cocaína, né, hoje é associada, né, na Colômbia, também na Bolívia, né, no Peru também, mais na Colômbia, né, como o país que exporta droga, infelizmente, né? Aqui, mais aqui um pouquinho abaixo, na página 326, rapidamente ao longo da segunda metade do século XX, algumas organizações ilegais passaram a estimular a produção de coca, fazendo com que uma parte significativa de pequenos agricultores colombianos e de outros países, como Peru, Bolívia, abandonasse o cultivo tradicional de feijão, milho e laranja para se dedicar à plantação desse vegetal. De planta andina sagrada, a coca virou cocaína,
uma das drogas mais potentes consumidas pelo mundo contemporâneo. Atualmente, estima-se que pelo menos 90% do cultivo desse arbusto seja destinado para a produção de cocaína e que aproximadamente 1.300.000 pessoas estejam envolvidas diretamente no seu plantio. Para proteger o plantio e organizar a produção e comercialização da cocaína, surgiram gigantescos cartéis, cujos mais importantes são os de Medellín e de Cali, que repartiram o espaço colombiano de acordo com seus interesses. Tá? Algum de vocês já ouviram falar no Pablo Escobar? Eu já. Já, né? Então, Já. inclusive, tem um filme do Pablo Escobar que passa na Netflix, que inclusive foi aquele ator brasileiro lá que fez. Mas eu assisti o colombiano mesmo. Olha, pessoal, é uma coisa assim que você custa acreditar que isso daí aconteceu em um país, tá? Eles tomaram conta da Colômbia, ficaram milionários. Não sei se algum de vocês tiveram a oportunidade de assistir. É um filme, né, que retrata essa história e é uma história real, né? Aconteceu mesmo. O Pablo Escobar, ele era um dos caras mais poderosos, né, relacionados ao crime, né, organizado, e era um cara procurado pela Interpol e que os Estados Unidos queria mandar, né, ou levar, né, para ele cumprir pena nos Estados Unidos. Toda cocaína, né, que é consumida no mundo, né, vinha da Colômbia, vinha desses cartéis aqui. Então eles queriam acabar com esses cartéis. Ele morreu, né, e diminuiu, né, a questão desses cartéis, mas ainda existe, pessoal. A gente sabe que, né, e para acabar com isso é muito difícil. Mas foi muito importante, assim, a participação do Pablo Escobar na história da Colômbia no lado negativo, né? Até candidato a presidente ele mandou matar, ele mandava derrubar avião, enfim, ele tinha muito poder mesmo. E isso daí minou o crescimento da Colômbia, né, como país, infelizmente, né? Aqui, ó, só para a gente terminar sobre a Colômbia um pouquinho, falar um pouquinho sobre as guerrilhas, né, que aconteceram, né? Ó, a história política da Colômbia, como a dos demais países da América Latina, sempre foi muito conturbada. Da independência página 328, tá? Em 1819, ao fim da Grande Colômbia em 1830. Aconteceram pequenos conflitos internos entre oligarquias que disputavam o poder político. Nesse contexto, dois partidos políticos são criados, o liberal em 1848 e o conservador em 1849. Rivais politicamente, esses partidos se revezaram no poder entre 1849 e 1954. Contudo, as disputas entre ambos sempre resultavam em violência. Os casos mais extremos ocorreram na Guerra dos 1000 Dias, entre 1899 e 1902, e na chamada La Violência, conflito sangrento motivado pelo assassinato do líder liberal Eliezer Gaitán, em que aproximadamente 700.000 pessoas morreram. Então, um pouquinho da história da Colômbia, né? Entre a sua independência até os dias aqui atuais, né? Mas, pessoal, o mais importante, porque assim, infelizmente, sempre quando a gente fala de Colômbia, a gente vai destacar que não é um país desenvolvido industrialmente, né? Tem um contingente populacional muito grande, tá? É um país subdesenvolvido, né? E com poucas indústrias, o IDH é muito baixo, tá? A condição de vida da sua população, infelizmente, não é das melhores.
E que o tráfico de drogas, infelizmente, ao longo de 1950, né, quando começou, né, a plantação da coca com fins, né, ilegais aí, com tráfico, né, de drogas, isso daí minou o seu possível crescimento, né, da sua população e da melhora das condições de vida da sua população, tá? Isso daí aos poucos tá modificando, a gente viu, né, leu lá no começo, eu li para vocês que a Colômbia hoje em dia ela tem um processo de crescimento, né, industrial, foram descobertos muitos poços de petróleo, né, e também de carvão mineral, isso daí ajuda também um pouquinho no crescimento, mas é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Quer colocar alguma coisa a respeito da Colômbia? Tranquilos? Sim. Sim? Tá. Então, pessoal, na semana que vem a gente fecha esse capítulo, a gente fala sobre a América Central, tá? Lembrando, eu estou colocando algumas atividades para fazer. As atividades que eu estou colocando para fazer, eu mesmo estou selecionando do livro. É porque eu acho importante, estimula vocês a lerem algumas partes que eu acho importante para vocês lerem, para vocês absorver o conteúdo, tá? Então, é importante também que vocês façam essas atividades e vai ajudar também na nota bimestral de vocês, tá? Semana que vem eu vou destacar algumas atividades sobre a América Central e aí a gente fecha esse capítulo. Tá bom, pessoal? Não tem nenhuma dúvida mesmo? Tá tranquilo? Foi tranquilo? Tá bom. Sim, tá tranquilo. Tá bom. Eu pediria para vocês, então, reforçando, né, mais uma vez, façam todas as atividades. E lembrando, eu vou ver com a professora Adriana, né, que ela dá aula para o oitavo B à tarde, então a gente vai fechar um capítulo para as questões da avaliação bimestral de vocês, tá bom? Então, semana que vem eu já tenho novidades para que capítulo vocês vão ter que estudar, tá bom, pessoal? Ó, tem aí uma grande semana, né? Uma grande semana aí e fiquem com Deus, tá? Um grande abraço para todos vocês aí. Tchau, Moacir. Tchau, Tchau, tchau. Moacir. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.